Milton Gonçalves, é uma honra poder estar aqui na sua casa e a gente bater um papo e estrear o canal linkado no Vini com a tua ilustre presença. Eu quero falar umas coisas que às vezes meu coração bate muito. Você, eu, o nosso técnico que ali está, nós significamos 54% da população brasileira. Nós todos realizamos tantos espetáculos quanto a grande maioria do país. E não é uma coisa racista que eu estou falando, não é isso. Eu estou falando uma outra coisa que é de integração. Quando eu falo em integração, é quando você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, né, eu estive lá algumas vezes, e quando você olha o presidente, é um homem negro, com uma esposa negra e com 2 filhas negras maravilhosas, e um homem culto, inteligente, sensível e respeitado, que é o presidente dos Estados Unidos. Ele governou os Estados Unidos na maneira que é governado nos Estados Unidos, foi respeitadíssimo. 2 jornadas ele teve, não é isso? Foram duas coisas que ele ganhou. E eu fico, às vezes, não é irritado, nem zangado, nem absolutamente nada. Eu me pergunto, por que nós, que somos 54% da população brasileira, é isso, 54%, não é? Mas, mesmo assim, nós não temos, para ter um governador, tivemos um no Rio Grande do Sul, né? E não me lembro de, em outro lugar, nós abatemos pauta para um outro governador negro. Eu não estou buscando, quero falar diretamente para você e para os nossos ouvintes, eu não estou falando em separação, não é isso que eu estou falando, ao contrário. E eu acho que os nossos governadores devem ser de índios, devem ser de negros, devem ser de gente, de pessoas que são filhos de estrangeiros que para cá vieram, que é o que acontece, que aqueles brasileiros que aqui estão, que amam esse país, eu amo tanto esse país quanto vocês dois. Eu amo esse país, eu amo a língua que eu falo, às vezes eu erro nos pontos e tudo, mas é o meu país. Ah, mas você é negro, eu não sou africano. Eu conheço a África, para não parecer, você não sabe de nada, eu conheço o continente africano todo, mas eu sou brasileiro. Quando eu falo isso de povo, de gente, é que os homens, a civilização, num certo sentido, até a história em contrário, eles iniciaram no continente africano, onde as pessoas eram outros bichinhos, e que foram se desenvolvendo, desenvolvendo. E ao mesmo tempo que teve lá, teve também aqui nos índios, teve em outros lugares, enfim. Mas nós somos raízes de civilizações no mundo inteiro. Nós temos esta participação. Então, essa coisa que eu tenho na minha cabeça é de, às vezes, a pessoa, uma pessoa mal educada ou com mau conhecimento, não, mas vocês são africanos. Não, a civilização começou na África também. Foi ali que começou, indo para outros lugares e mudando as cores, mudando, como é que chama aquela coisa aqui? O pigmento. O pigmento. E que mudou o pigmento. Se você vai para o gelo, vai branquear um bocadinho, e branqueia muito bem. Não estou dizendo que nós somos os reis da civilização mundial, não é isso. Mas nós todos somos do mesmo núcleo, é isso que eu quero dizer. Eu não quero que dizer, crioulo, eu não sou crioulo. Crioulo para mim é cavalo nacional. Não quero que me chame de crioulo. Não quero que se manifeste como se estivesse me dando, fazendo um favor para eu entrar em tais lugares. Não faz isso não. Como ator, eu não sou o melhor do mundo, mas como ator eu tive ao meu lado
E nas viagens, nos lugares onde eu fui para aprender também, no Teatro de Arena, com Guarnieri, Vianinha, Otávio Graça Mello, uma pancada, Flávio Miliati, uma pancada de gente lá, foi com eles que eu aprendi e tive que estudar mais para poder entender o que era a arte de representar. Eu não sou o melhor. Milton, vamos falar um pouco sobre as suas origens. Você é uma pessoa super interessante porque você representa, né, toda uma classe. E você vem de uma família muito humilde, de Minas Gerais. Seus pais eram catadores de café. Você pode falar um pouquinho sobre os seus pais? A minha mãe, Dona Maria Vieira e Bonfim Gonçalves, do meu pai lá em Monte Santo, que o caminho era mais fácil ir para São Paulo do que ir para a capital, para a capital de Minas Gerais. Então eles vieram para lá. E a gente acabou batendo em São Paulo. Eu tinha 6 anos de idade. Eu, Milton, tinha 6 anos de idade quando comecei a trabalhar. Entre aspas, evidentemente. Com 6 anos eu tomava conta de uma quitandinha em São Paulo. Porque era uma forma de levar algum dinheirinho ou uma comidinha para casa. Eu não tenho problemas. Eu tenho ido a São Paulo algumas vezes, sempre vou lá e não encontro direito, que a cidade mudou muito. Em 1945 eu estava com a minha mãe na Rua Augusta, numa porta assim, né? Numa porta não, num portãozinho, né? Mas nós não morávamos naquela casa, nós morávamos lá atrás. Então, às vezes, pensava que a gente morava lá. Foi quando acabou a guerra. Quando acabou a guerra no mundo. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos ali em São Paulo, na Rua Augusta, e dali a gente via a luz da Gazeta. Não estou fazendo propaganda da Gazeta, não. Mas a gente via onde estavam as luzes da Gazeta. E eu me lembro que anunciaram que tinha acabado a guerra, aquela guerra, né, louca, desesperante, né? Quando acabou, eu estava com minha mãe na Rua Augusta, perto da Alameda Tietê, se não me falha a memória, foi quando acabou. Milton, me diz uma coisa. O teu gosto pela leitura começou muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Foi na escola, do grupo escolar da Rua Augusta? Foi. Como é que vocês sabem disso? Pesquisa, a gente pesquisa. Conta para eles que não sabem. Olha aqui, quando eu era menino, um dos lugares que eu morei a minha mãe foi obrigada a me ceder a um senhorzinho, uma sinhazinha, com 2 filhas, não é? E eu morava... E eu era um pouco, era o babá, era o garçonzinho deles. A filha deles, que eu imagino que não estava fazendo nenhuma maldade, ela sempre falava muito que eles iam para a Inglaterra e queriam me levar para eu trabalhar para eles na Inglaterra. A minha adolescência era perto da rua, meu Deus do céu, sempre Rua Augusta? Na Rua Augusta, era um colégio, um grupo escolar, onde a gente, sei lá, perto ali de um clube que tem na Rua da Augusta. Era ali. E a professora, a professora daquele lá, que era uma senhora corcundinha, a professora, ela me tratava com muito carinho. E eu tinha que aprender o mais rápido possível para sobreviver. Porque se não sobrevivesse, eu ia morrer, ia acabar. E ali... eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a você, meu irmão, sou igual a ele, sou igual a grande maioria de brancos e negros. Mas eu sempre tive uma garra muito grande de dar um salto qualitativo. Se eu não dominasse aquilo, eu fazia um esforço muito grande para poder entender aquilo. E não deitar naquela cama que era puxada da cama da minha mãe, que era o colchão puxado debaixo da cama da minha mãe, e não consegui me tocar. Como que eu fiz, meu Deus do céu? Que coisa de louco é isso? Não é? Eu queria entender sempre essas coisas, porque eu era o filho mais velho da minha mãe. Mas, lamentavelmente, meus 3 irmãos foram embora. O meu irmão foi aprender música, não é? E ele tocava, ele era um saxofonista de... Como se chamava esse seu irmão? Wilson Gonçalves.
Wilson Gonçalves. E a minha irmã chamava-se Ovídia Gonçalves. Ovídia Gonçalves, que cantava, não era uma grande cantora, mas cantava bem. Então vocês três tinham dons artísticos. Não sei se era o dom ou se era o único caminho. Né? Que foi num tempo em que, por exemplo, sem provocar ninguém. Sem provocar ninguém. Antigamente uma escola de samba era da Negrada. Eu vou falar de São Paulo. Na Avenida São João, bem aqui embaixo, para quem conhece São Paulo, na Avenida São João aqui embaixo, tinha o desfile da escola de samba. Não tinha um branco na escola de samba. Sendo que, obviamente, a batida era diferente. Era então, saíam dali do início da Avenida São João, aqui embaixo, e quando subiam, iam guardas civis ao lado, até a Avenida Ipiranga, para quem conhece São Paulo. Quando chegava ali, era para desmanchar. Os guardas civis, que não tinha guarda civil negro, não tinha, né? Naquele cacetete, vamos caminhar, não é mais, já acabou. Enxotando o pessoal. Enxotando, exatamente, é isso aí. E aí a gente saía, claro que a gente tinha um medo, um respeito muito grande, porque quando era preso, era preso. E vou dizer um segredo, não é segredo para você, eu fui preso uma vez. É mesmo, Eu trabalhava numa alfaiataria que eu entregava as coisas. Aí, um dia eu fui levar, que antigamente cortava a camisa, o paletó para fazer, e eu ia levar, porque era uma outra oficina que complementava aquilo. Um dia eu fui, um cara veio, me enrolou, pega isso aqui que eu não posso ir ali, mas eu te dou um tostãozinho, se você não sei o quê. O bestalhão deu e foi roubado. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 11, 12 anos. Um adolescente. Porque eu tinha que trabalhar, tinha que de alguma forma fazer. Teve um segundo, depois desse aí teve um segundo. 2 ternos, um era para o casamento, eu entendo a irritação do meu patrão naquela época. 2 ternos. E eu saí para levar os 2 ternos. Eu tinha 12, 13 anos, levar 2 ternos. Eu acho, aí já é um tom de brincadeira, o amigo daquele que eu fui levar a camisa, o paletó que era para costurar, falou assim, vai naquele negritinho lá que ele é mole. E não é que o cara veio, eu imagino isso. Eu estava indo lá, aí o cara disse, olha, eu queria que você fizesse um negócio para mim, para eu comprar. Eu digo, não, então tem que ir embora que eu tenho que entregar isso aqui. Não, vem cá, pá, toma aqui, aqui. Pô, aí eu olhei naquela grana, falei, Deus do céu, é um dinheirinho que era bom para fazer alguma coisa. Eu tinha 12, 13 anos. E o pastel entregou o terno pro cara. Ele conseguiu me convencer. Sabe o que aconteceu, amigo? Quando eu me toquei que eu tinha sido enganado, eu voltei chorando para a alfaiataria. E quando eu entrei na alfaiataria, só faltaram me bater. Aí eles me pegaram e levaram para a delegacia de polícia. Eu tinha 13 anos. E me levaram para lá e me largaram. E eu passei uma noite desesperadamente chamando a minha mãe. E aí, no dia seguinte, acho que eles falaram para ela, ou ela foi lá saber onde é que eu estava. E eu fui para a delegacia ali, eu não me lembro mais o nome da rua, não quero lembrar muito. E a minha mãe foi me buscar. Eu, para poder tirar isso de dentro de minha empresa, eu demorei muito. Eu me transformei numa pessoa, nunca consegui fazer alguma coisa violenta, nunca fiz, mas veio no meu coração um desejo de botar bombas, sabe? E aí eu passei a entender algumas, às vezes, o que acontecia nos Estados Unidos, o que acontecia em outros países, no próprio continente africano, em que as pessoas eram maltratadas, ofendidas, machucadas. Bateu uma revolta. Bateu a revolta. E eu passei algum tempo na minha vida numa pessoa horrorosa. Coisa que... Não, deixa pra lá, não quero falar sobre isso, eu não quero falar. Milton, você trabalhou em gráfica. Muito. O teu dom de representar surgiu aí? Surgiu na gráfica porque eu gostava muito de fingir que era isso, que era aquilo. Quando eu era menino, eu brincava de cowboy. Eu era o cowboy, olha, imagina você, eu era o cowboy
era o que matava os índios, ou então aquele que expulsava os africanos, né? Aqueles soldados ingleses. Esse cowboy que você está falando é o cowboy norte-americano, norte-americano, né? Claro, é um americano, mas era também aqueles soldados que os ingleses expulsavam os negros do continente africano. Eu não sabia de absolutamente nada. Sabia de absolutamente nada. Como hoje nós temos algumas pessoas que não sabem absolutamente nada, que só vão entender a partir de hoje quando tiverem 30, 40, 50 anos. Mas, então, essas coisas, a gente era muito humilde. Vocês são bem jovens, mas o pai de vocês deve ter 60, 70, 80 e 90 anos. Então, eles vão entender essa coisa da gente buscar, da gente querer crescer desesperadamente e sem nenhuma possibilidade de caminhar. Então, eu estou falando isso para você. Quando você é estimulado, quando você tem alguém que está do seu lado, que confia em você, você vai dar um salto melhor, você vai caminhar. Então, Dona Maria Augusta foi uma das pessoas responsáveis por essa coisa de respeito, dignidade e não ter medo. A primeira referência que você tem. Uma das primeiras. Uma das primeiras. Agora, Milton, eu fiquei sabendo que você assistia muito cinema. Muito. E que a sua mãe te aconselhava a ir ao cinema. Era. Porque quando eu estava no cinema, não estava fazendo besteira. Quando eu ia no cineminha, aqueles cineminhas que tinha antigamente, com aquelas cameretas bem pequititinhas que passavam filme, né? A gente ficava ali vendo. Claro que eu torcia contra a negrada, né? Claro que quando o Tarzan gritava, o também saia gritando, imagina você o que eu tinha na minha cabeça. Eu era pró-Tarzan contra os meus irmãozinhos, contra os negros africanos. O Teatro de Arena, em São Paulo, que está lá até hoje. Outro dia eu fui lá e cada vez que eu vou lá, não vou dizer que eu sou chorão, mas foi ali que começou essa coisa cultural, essa coisa de busca, essa coisa de discutir, de não concordar, ter meios e modos de discordar, entendeu? Quando eu falo isso, é porque tem muito negro que é também muito chato. Como tem negro que é cultíssimo e eu quero aprender com ele. Ainda hoje eu quero aprender com eles. Negros que falam 2, 3, 4, 5 línguas, não é? Gente bacana, gente que é estudiosa, gente que tem as suas famílias constituídas né? E são pais, ou paizão. Pessoas interessantes. Pessoas interessantes, é isso, né? Que cuidam das suas famílias. Não é cuidar das suas famílias para tomar o lugar de ninguém, não. É a cultura, ler, saber, ter a oportunidade de ir a lugares. Isso é um negócio maravilhoso. Visão de mundo. Visão de mundo. É de mundo. É de mundo. Você que está aqui, pai, leva seus filhos para a cultura. Junta um dinheirinho, leva eles para conhecerem o município, conhecer o estado do Brasil, para conhecer o país, na medida do possível. Não precisa ir num negócio chique, não. Vai lá, tem seus lugares que são baratinhos, dá para levar. Leva seus filhos, suas filhas, para que elas não fiquem desesperadas quando olham para as televisões, olham para as televisões estrangeiras e fica com aquela dor de, mas meu Deus do céu, nunca vai acontecer isso para mim. Eu estou errado? Não. Então, viu, papai? Faça esse esforço. Eles não pediram para nascer. Seus filhos não pediram para nascer. O senhor é responsável, o senhor e a senhora são responsáveis pelos seus filhos. Milton, Na Mão do Macaco foi a primeira peça que você assistiu. Conta pra gente essa história. A peça era o seguinte, eu ia muito ao cinema e cineminha, tinha um cineminha ali perto do coisa ali que a gente ia muito. Essa peça, um dia o cara chegou para mim e falou assim, olha, tá aqui um ingresso para você ver uma peça, teatro. E eu estava na gráfica, aí um amigo meu, era um amigo nosso lá, aí eu era impressor da gráfica, dos Marsalas, eu espero que os Marsalas lembrem disso. Então, Mário Marsala era o dono da gráfica. E aí chegou um cara lá na gráfica, né? Isso aqui é um teatro, não sei o quê, até fui eu quem imprimiu. Eu era impressor minervista. Era 1 a 1, imagina você, se deixasse o dedinho e ir embora, né? E aqui. Aí eu falei, o que é isso aqui? Eu falei, é uma peça de teatro, digamos, o que é teatro?
Eu devia ter o quê? 16, 17 anos. Aí ele falou assim, teatro é assim, assim, faz o seguinte, olha, toma aqui, vai lá ver a peça. Aí eu peguei a peça e fui com um amigo meu, Negão e Dudu. O Negão e Dudu, que era da gráfica também. E nós fomos ver lá o espetáculo, em São Paulo, isso. Era uma peça do cara que ia para a guerra, aí a mãe e o pai pediam para ele voltar, ele voltava, mas ele estava todo quebrado. Então alguém, não sei se foi a mãe ou o pai, não me lembro agora direito, vai lá e pede, não, volta, e ele ia embora. Entendeu? Como se fosse um cadáver que voltou, porque a mãe e o pai e a mãe... Não, acho que era a mãe que queria que ele voltasse, e o pai disse, não, deixa ele ficar onde ele está e tal. Porque quem falava isso era um cara que estava na guerra, que era amigo dele, e chegou para os pais e falava, olha, aconteceu isso com fulano. Então, um dos dois, que eu não me lembro direito, não se conformou pela morte do filho. E aí rezou, pediu, e o filho voltou, todo quebrado, todo arrebentado. E aí a mãe, alguém fala, a mãe, não sei, não me lembro exatamente. Não, vá embora, vá para o céu, não sei o quê. Acho que era a mãe que queria que ele ficasse. E aí vai embora, e eu fui ver esse espetáculo. E eu fiquei de boca aberta, porque tudo que eu via era cineminha, né? Aquelas coisas, o Tarzan, né? Eu sempre falo no Tarzan. E eu falei, mas o que é isso aí? O cara falou, é teatro. Ah, rapaz. Aí o bestalhão aqui, rapaz, sou capaz de fazer isso. Foi aí que ele me chamou. E eu saí da gráfica, fui pro clubinho. Isso, clube de teatro. Clube de teatro. Eu entrei no grupo, fui lá com ele, falei para minha mãe, eu estou saindo da gráfica, eu vou embora, eu quero fazer outra coisa e tal. E fiquei com ele, indo para cá e para lá, ganhando, às vezes tendo uma merrequinha, às vezes não tendo uma merrequinha. Nesse clube de teatro você já começou a atuar? Primeiro eu fazia contra-regragem, quando cheguei ali, para aprender o que é isso. Nesse grupo de teatro foi onde eu fiquei, que acabei fazendo um dia um rei branco. Porque o cara que fazia o rei, eu era contra-regra. E eu falei, eu vou ficar de contra-regra aqui. Bom, então vem aqui, Milton, se quando tiver alguma coisinha, a gente vê, se defende com 10 mil reais, 5 mil reais, 1 mil reais. E aí o que fazia o rei estava faltando a toda hora. E toda vez que ele faltava, o nome dele está aqui, meu Deus do céu, do diretorzão. Eu ficava no lugar dele lendo. Até que um dia ele falou assim, vou revolucionar o teatro. Eu digo, como assim? Você vai fazer? Você está louco. Pô, a menina é loura, olhos azuis. Era a menina de olhos azuis. Era a princesa. Era a princesa. A mãe, não é a mãe, aquela que toma conta. Aia. A aia dela do lado e mais um cara e mais 2 pessoas que faziam o espetáculo. E toda vez que ia ensaio, o cara que fazia o rei não aparecia. Até aí o Gílio Écio disse, Milton, eu quero que você faça o rei. Eu falei, você está louco. Como é que eu vou fazer o rei? Olha os olhos da menina, olhos azuis, louríssima. Não. Eu quero fazer espetáculo diferente. É você que vai fazer o rei. Mas como é que eu posso dizer que... Não, vou fazer uma maquiagem para você. Aí botou aquela maquiagem. Em algum lugar tem essa fotografia. Branca. É aquela de palhaço. Uhum. Aquela de palhaço. Uhum. Passou a primeira, eu digo, cara, mas como é que... Ele está passando e eu, né, para ensaiar, como é que é? Eu digo, mas como é que eu vou fazer isso, para botar esse negócio branco na minha cara? Não. Eu estou evolucionando as artes. E botou. E fizemos o espetáculo assim. Na estreia, o Guarnieri, Gianfrancesco Guarnieri, Vianinha e outros foram ver a estreia da peça. E eles não olhavam para eles olhavam só para mim. Não só eles, como a plateia só olhava para mim. Isso era uma peça infantil. É? Era uma peça infantil. Era uma peça infantil. Era uma peça infantil. Uhum. Então, na plateia, no teatro lá em São Paulo, na plateia, quando a menina falou, pai, todo mundo ficou me olhando. E eu digo, não, tem que vencer essa batalha. Eu sou o pai. E aí, pai para cá, pai para lá, minha filha, não sei o que, feiticeiras e não sei o que mais. E todo mundo me olhando. Até que um dia o cara que fazia esse espetáculo falou assim, olha, no Teatro da Arena tem um novo espetáculo, um novo diretor, o Augusto Pinto Boal.
que vai fazer um espetáculo assado, frito, cozido. Eu falei, no teatro, que teatro? Teatro de arena, teatro, o que é teatro de arena? Já duro, né? Já duro com a grana em casa. Eu falei, minha mãe, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu vou ganhar uma merrequinha, mãe. Então vai, meu filho, não sei o quê, fica tranquilo. Minha mãe, querida. Nesse espetáculo que eu maquiava, obviamente que a primeira maquiagem foi muito bem aplicada, né? Podia ser, um palhaço, tal. Dali para frente, era eu que fazia, aí foi ficando cinza, né? Cinza. Né? E o Eugídio Oeste, que é o responsável pela minha profissão de ator, que com ele eu aprendi muitas coisas. Eugídio, a mulher e mais 2 pessoas que faziam parte do Eugídio Oeste, onde você estiver, meu irmão. Um dia a gente se encontra. Agora conta a importância que tem na tua vida a tua entrada para o teatro de arena. Foi importante para mim porque primeiro o teatro de arena naquela fase que a gente estava era uma coisa política e ideológica. Que era com o Zé Renato Pécora, que Deus levou embora, que eu ia muito com ele, com o Flávio Miliati com ele, ia dirigindo o carro dele, eu dirigia carro e tal. E ao mesmo tempo fazia um personagemzinho curto, pequeno, que dava para fazer iluminação, para fazer tudo, cuidar do palco, das luzes, de tudo. Flávio Miliati e eu é que fazíamos isso. Nós é que cuidávamos desta preparação do teatro de arena do Zé Renato Pécora. Zé Renato Pécora, que Deus já levou há muito tempo. Durante toda a tua carreira política, ela sempre fez parte, né, da tua vida, né? E hoje, com a utopia da indignação, ainda continua sendo o combustível que move a tua criação? Eu sou um cidadão. O cara do meu lado, louro de olhos azuis, é um cidadão. O cara que tem aqui meio pouca tinta, é um índio, é cidadão. A minha vida, tudo, até hoje, até agora, sempre foi de lutar pela democracia, pelo respeito, pela dignidade. Eu sou religioso, eu acredito nos orixás. Mas acho que cada um tem a sua crença. Eu acho que todos têm direito de ter a sua crença, de ter o seu olhar, o seu ponto de vista, desde que não atrapalhe, não brigue, não tenha conflitos com alguém que está ao seu lado. Você não pode ter um Brasil desse tamanho só com uma coisa. Você tenha respeito à cidadania, respeito aos direitos das pessoas, você tem que ter respeito à religiosidade de cada um é o que é, mas este tem que trabalhar e tem que construir o país. Este tem que construir o país, respeitar e continuar construindo. Eu vou para a Europa. Vá para a Europa, fique feliz, mas se voltar, não se esqueça que está voltando para o Brasil. Você está voltando para um lugar onde todos têm que ter o direito de serem respeitados como cidadãos, que infelizmente não está acontecendo, lamentavelmente. Milton, você se identifica como socialista, correto? Eu digo que sou. O que eu entendo por socialismo é ter respeito, buscar a dignidade e cuidar de quem não tem a possibilidade. Tem uma frase sua que eu anotei aqui que você diz assim: cada um de acordo com a sua necessidade. Exatamente. E contra isso, né, contra a partida, eu te pergunto, como você encara o emburrecimento da educação pública na sociedade? O que eu posso fazer? O que eu tenho é que chorar, eu tenho é que manifestar irritação, na medida do possível. Meus filhos, eu tenho 3 filhos e tenho 2 netos. Os meus filhos, eu sempre, com a minha mulher, que era advogada, e sempre buscamos o conhecimento, o ler, o estudar. Os meus 3 filhos falam muito bem uma língua, que é o inglês, claro. Os meus 3 filhos viajaram e, se puderem, vão viajar mais. Agora com os netos, com aquela coisa toda. Eu tenho 3 filhos, que se eu puder e tiver, vou ajudar para ir mesmo. Não é para ir só
para Nova York, é ir para outros lugares. Meus filhos e meus netos, se possível, tem o João, que é da Maria, tem o Israel, e tem, enfim, os que estiverem lá têm que aprender não só Brasil, tem que aprender mundo. Ponto. Na minha vida eu sempre eu sempre sonhei com coisas, que tinha um cineminha lá perto, que tinha uma telinha pequititinha assim, mas tinha ali, e ali naquele cineminha você via uma parte do mundo. Eu não fui à China, mas eu tenho vontade de ir à China. Né? Eu fui um pedacinho no Japão, mas eu quero conhecer mais. Né? Isso aí, fui para a Coreia, que eu sou os povos orientais. Fui para a Coreia como convidado, mas eu quero ver mais. E gostaria muito que os meus netos também conhecessem muito mais do que eu tive a possibilidade. Então, se necessário for e eu tiver, claro, eu vou botar um aqué, vou botar no bolsinho deles para que eles viajem. Sem nenhuma provocação. Ainda hoje, nós, brasileiros negros, que somos 54% da população, nós temos uma certa pressão dos que dominam os poderes do país. Temos ainda, infelizmente. E sempre digo, não, sem nenhum ar de revolução, o que é que seja, se nós nos organizarmos, nós poderemos fazer muitas coisas boas neste país. Se a gente puder fazer isso, as pessoas não terão vergonha do beição. As nossas filhas, nossas esposas, não terão vergonha da bunda grande. Não terão vergonha. Não terão vergonha do seio grande. O cabelo como está, é assim que a pessoa às vezes quer ficar, para que elas não tenham problemas, não tenham vergonha, para que não tenham um sentimento de mudar, eu quero ser assado, eu quero o cabelo aqui balangando. Faça isso se quiser, mas não tenha vergonha de ter seu cabelo do jeito que é. Agora, isso só vai acontecer, na minha cabeça, só vai acontecer se nós também mandarmos um pouco nas questões culturais. Hoje todo mundo está deixando a barba. Antigamente ninguém deixava a barba. Quem deixava a barba era o vovô. Hoje vocês estão deixando a barba. Eu não deixo a barba também, primeiro por causa do espetáculo que eu estou gravando. Né? E segundo que minha barba é um horror. 4 fios aqui, 2 aqui. Para chegar uma barbinha mais ou menos, é um perrengue. Mas não é isso, isso não é o mais importante. Cada um se veste e se comporta como, não machucando, não ofendendo o parceiro ao lado, vestir e gostar daquilo que seja aquilo que está no seu coração.